Olá, galerinha do nono ano! Vamos começar nossa aula hoje tentando entender por que essa professora doida trouxe esse tanto de coisas para vocês, né? Afinal de contas, nós estamos falando de um ordenado de seres vivos que está aqui sobre a minha mesa. A primeira coisa que você tem que entender é que quando eu fiz a introdução para vocês sobre classificação dos seres vivos, nós classificamos esses seres vivos de acordo com duas estruturas primordiais, que é o ciclo de vida, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer, e classificamos também em termos de célula, né? Todo ser vivo é composto por célula e se origina-se ser vivo de célula pré-existente, né? Que é uma teoria celular. Então, quando a gente fala desses seres vivos, você precisa entender que existe uma diversidade desses seres vivos. Por isso que eu trouxe aqui essa grande quantidade de seres vivos. Só que sobre a minha mesa não tem nem mesmo 1/3 da quantidade de seres vivos representados aqui na nossa flora e na nossa fauna. Afinal de contas, a gente tem cerca de 2 milhões de seres vivos catalogados pela ciência, então você vai ver que existe aí uma quantidade muito grande e que esses cientistas, ao catalogar esses seres vivos, ele precisou estruturar essa classificação. Então, a primeira coisa que você precisa colocar aí é que qual é a quantidade de seres vivos da nossa diversidade, né? Então, nós temos aí cerca de mais ou menos 2 milhões de espécies catalogadas. E essas catalogações foi feita através da nomenclatura, por isso que eu coloquei aqui para vocês, tá? E a nomenclatura nada mais é, te dando o conceito, um conjunto de termos próprios de um determinado campo de conhecimento, ou seja, de acordo com a ciência, o nome que foi caracterizado esse animal, igual por exemplo esse aqui é a tênia, né? Então esse ser vivozinho aqui, ele foi classificado como Taenia solum, então ele é conhecido como Taenia solum em qualquer lugar do mundo em que você foi, porque é uma nomenclatura gerada pela ciência. E outra forma de classificação, né, que é o estudo geral dessas classificações, nada mais é do que a sistemática. E a sistemática é o estudo desses sistemas de classificação dos organismos, de diferentes organismos, de acordo com a relação que ele tem com o meio, tá? Então, esses organismos vão ter relações com o meio. E esse estudo, no geral, eu chamo de sistemática. Só que para que eu possa classificar esses seres vivos, eu preciso então conhecer as células, né? E aí eu vou ter duas estruturas de célula, duas classificações de célula que vai aparecer para você. A primeira é essa que eu fiz o desenho, deixa eu chegar um pouquinho para lá, os nossos seres vivos, né? Mesmo porque senão você não vai ter espaço para que você possa ver. A primeira célula que eu fiz para você é uma célula procarionte, tá? Pro que significa primeiro, então são as primeiras células pré-existentes. Nada mais como exemplo que nós vamos ter aí são as bactérias que provêm do reino Monera. E aí, as células procariontes, ela vai ter na sua estrutura a membrana plasmática, então o que envolve a estrutura dessa célula eu chamo de membrana plasmática, que tem a função de selecionar a entrada e saída de alimentos dentro dessa célula. Eu vou ter essa parte gelatinosa aqui, que eu chamo de citoplasma, e aí eu vou ter uma falta de núcleo, eu não vou ter alguma coisa envolvendo esse DNA. Então, eu posso dizer aqui, ó, que é sem núcleo ou desprovido de núcleo. E essa parte que está solta no citoplasma nada mais é do que o DNA, que é a característica genética de cada ser vivo. E aí você vai ter também uma outra célula, que é graças a esses tipos de célula que nós conseguimos classificar cada ser dentro de determinado grupo, de forma que nós estamos organizando, né? Por isso que a gente fala de sistemática, porque nós estamos organizando. Esse ato de organizar dentro da sistemática nada mais é do que estudado como taxonomia. E aí a outra célula, ela
diferencia da célula procarionte, que são as primeiras células, justamente por possuir um envoltório protetor desse DNA. Então, eu vou continuar tendo membrana plasmática, eu vou continuar tendo citoplasma e eu vou ter também o DNA. Só que o DNA agora vai estar protegido por um envoltório nuclear, que a gente chama nada mais, nada menos do que núcleo, tá? Então, o núcleo agora vai passar a existir. E essa célula, então, eu chamo de eucarionte. E, exceto as bactérias, que são exemplos aqui de procariontes, o restante de todos os outros seres vão fazer parte dos organismos eucariontes. E aí a gente vai classificar esses eucariontes em unicelulares, pluricelulares, né, que são seres com uma única célula, várias células ou muitas células, né? Levando em consideração que a gente já organizou em termos de célula, nós precisamos entender então como que esses seres vivos foram classificados. Então começou-se a perceber que havia uma necessidade desses seres vivos serem organizados. E aí a primeira organização veio a partir da estrutura dessa célula, que a gente chama de reino, tá? E aí esse reino, que é um aglomerado maior, veio como a primeira classificação dos primeiros seres vivos, que são seres que a gente considera seres primórdios, né, que são seres com estruturas simples, é o reino da Monera. E o reino Monera, que você vai ver adiante, nada mais é do que o reino das bactérias. Seguindo aí na analogia, você precisa entender que o próximo reino a ser visto, que é um reino um pouco mais complexo, é o reino fungi, que nada mais é do que o reino dos fungos. Professora, o que são fungos? Fungos, na verdade, são os mofos, né? Mofos é um tipo de fungo, é os cogumelos que dão, tá? É os champignons. Então, você vai ver estrutura fungiana também em queijos, né? Aqueles queijos que estão com riscas pretas. Outro reino que também vai aparecer para classificar esses seres vivos aqui, nada mais é do que o reino proctista. E esse reino proctista, ele vai englobar as algas. Professora, mas algas não é planta, não é vegetal? Não, eu vou comentar sobre isso agora. As algas e também os protozoários. Os protozoários nada mais é do que os vermes, né? Então, eu tenho aqui exemplo de protozoário. Eu tenho esse, eu tenho outro protozoário, eu tenho esse e eu tenho esse aqui também, tá? Então, eu tenho vários tipos de protozoários. Eu tenho os plateumintos, os nemateumintos, tá? Que são vermes achatados ou vermes, né, alongados, cilíndricos. Tá, seguindo aqui, por que algas não são classificadas como vegetais? Porque as algas, elas se englobam nas características que se aproximam aos vegetais, que é o fato de realizar a fotossíntese. A alga é a maior produtora de oxigênio para os seres vivos, porém ela não tem estrutura de vegetal, ela não tem raiz, não tem caule e não tem folha, tá? Então essa é a estrutura para ser classificado como vegetal. Então o proctista nada mais é o reino das sobras, né? O reino que sobrou a alga, não tinha como colocar lá nos vegetais, colocou no protista. Protozoários não são animais, então colocou nos protistas. Tem características parecidas com animais, se alimenta de células, né, dos nossos tecidos internos, mas não tem estrutura de animal. Vindo aí para um reino mais complexo, que é o reino plantaia, né? E dentro do reino plantaia você vai ter as características das dos primeiros vegetais, que são as briófitas. Briófitas, vamos dar exemplo aqui dos musgos,
são seres pequenos, avasculares, ou seja, justamente por não possuir vasos condutores de seiva, é que não vai existir aí uma grandeza no seu tamanho. As pteridófitas. As pteridófitas são os nomes meio complexos, mas elas são nada mais, nada menos aí do que as samambaias. Então, são exemplos de samambaias. E aí nós vamos seguir para umas características mais complexas. As pteridófitas, ela já vai possuir vasos condutores de seiva, ela não vai precisar tanto da água para sua reprodução como as briófitas. Já as próximas que vão vir aí, que são as gimnospermas, já são exemplos aí, por exemplo, das pinhas, do peão, né, que já são alimentos na nossa cultura, né, em forma de que a gente acredita ser um fruto, mas ainda não é, que vai existir aqui uma falsa semente, então já vai ter aqui na sua característica raiz, caule, folha e uma falsa semente. E aí a gente vai vir para as mais complexas, que são as angiospermas. E aí essas angiospermas, a gente pode caracterizar elas então aí em plantas que vai ter raiz, caule, folha, fruto, flores e sementes, tá? Então são as nossas frutíferas, né? Por exemplo, uma mangueira. E por fim, nós vamos chegar no último reino, que é o reino mais, assim, um dos reinos mais complexos, que é o reino animal. E o reino animal é classificado entre vertebrados e invertebrados, que são animais que possuem coluna vertebral ou não, tá? E só para lembrar vocês o que é uma coluna vertebral, eu tenho aqui um exemplo de uma colunazinha, tá? Só para você fazer uma relembrança do que são animais vertebrados e invertebrados. E aí dá para você compreender bastante o que é esse capítulo sobre classificação dos seres vivos e a gente finaliza por aqui.